Vamos conhecer o Programa de Voluntários da Reciclagem. Programa este que é vinculado ao Centro Espírita Irmã de Castro Meimei, que fica na cidade de Abreu e Lima, no bairro de Timbó. Como vocês viram, o galpão fica logo à frente do centro e recebe 24 horas os materiais que são disponibilizados pela sociedade ao redor. O trabalho é realizado toda segunda, quarta e sexta-feira e tem cerca de 10 voluntários para fazer toda essa separação e armazenagem desses materiais. Os voluntários recebem auxílio e equipamentos necessários para o manuseio dos materiais, assim como botas, calças e camisas também. Além disso, existe toda uma parte de suporte para banhos, alimentação desses voluntários. Temos Albânio, que é o nosso gerente, vocês vão ver ele aí no vídeo em seguida. E ele faz todo esse manuseio, com os trabalhadores, os voluntários. E vou deixar vocês com a entrevista do nosso idealizador do projeto. José Batista, meu nome, acho que você já deve me conhecer. Sou vice-presidente do MEIBEI, a nossa Casa de Oração e Trabalho. E há praticamente 10 anos, eu administro, inicialmente o projeto, hoje tornou-se Programa de Voluntários da Reciclagem. É através desse programa que a nossa Casa de Oração mantém as suas atividades sociais, além da manutenção da própria casa. Inicialmente, ele foi desenvolvido por iniciativa de uma amiga nossa, também espírita, que veio de São Paulo, Juliana Maia. Ela veio justamente para implantar uma empresa de vidro reciclado e, ao conhecer o MEIBEI, passou a ser frequentadora e nos despertou a necessidade de ampliarmos, já que temos um trabalhinho bem acanhado, onde as pessoas que frequentavam a nossa casa traziam reciclagens. Então, assim, nós, a 2, 3 mãos, elaboramos a minuta de um projeto, tornou-se programa, e nesses 10 anos estamos desenvolvendo as atividades que dão sustentação à parte social e administrativa da nossa Casa de Oração. No caso, seu Batista, essa foi uma intuição espiritual ou foi uma intuição mais de vocês mesmos da casa que queriam recolher esses materiais das pessoas que frequentavam a casa? Quando nós chegamos aqui, meados de 2010, já existia um trabalho onde, por iniciativa do nosso saudoso irmão Herculano Dias, se fazia a concentração de doações de material reciclado. E, com o passar do tempo, a necessidade, inclusive, da ampliação das instalações físicas do nosso centro, recebemos por intuição a noção de ampliarmos a atividade da reciclagem. Incidiu, em 2012, quando a nossa irmã Juliana estava vindo de São Paulo e, ao ser acolhida pela nossa casa, ela demonstrou a viabilidade de nós elaborarmos um projeto de ampliação do material de reciclagem. Assim foi feito. Em 2013, nós começamos a implantar, tivemos o apoio espiritual do espírito chamado Aleixo. Ele se manifestou em uma das reuniões preliminares, que serviu como vibração para a implantação do programa. Já tínhamos o espaço, que hoje é a sede do nosso programa, o terreno, e esse terreno foi tomando forma paulatinamente, através de voluntários, de pessoas que participavam do nosso ideal, e foram trazendo contribuições, planejamento, de como iria funcionar. Então a gente foi percebendo que a intuição nos direcionava a que nós agilizássemos
até então a minuta, né, num programa. E é o que nós já há 10 anos estamos fazendo. Tivemos em 2014 e nos anos seguintes a parceria com o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Eles tinham a necessidade de dar destino ao material reciclado, proveniente do volume de papéis que são produzidos, eram muito produzidos por conta das eleições, e aí fizemos essa parceria e durante alguns anos essa parceria funcionou. Nos últimos anos é que por conta já da mudança, né, significativa da forma operacional dos votos, diminuiu sensivelmente a cessão de material para reciclar. Então é isso, né? Nesses 10 anos nós estamos desenvolvendo essa atividade. Então teve esse auxílio, né, essa intuição da parte espiritual, mas o trabalho que era feito já pelo irmão Herculano e pela casa era muito sutil. E aí o programa ele se iniciou em 2013, no ano de 2013, né? Teve essa projeção em 2012, que foi mais ou menos o tempo que o senhor chegou aqui na casa. Exatamente, exatamente. E no caso aqui, o terreno que se encontra hoje o galpão, ele foi, vocês adquiriram, como foi? Não, ele é alugado, com a intenção de aquisição de compra, né? Estamos em negociação com o proprietário, mas a cessão, né, locação, continua nesses 10 anos que estamos de atividade. De forma que a necessidade que nós temos de um espaço fez com que precisássemos locar este terreno, né? Mas a intenção nossa de futuro nós já adquirimos, se não aqui, mas um espaço do tamanho um pouco maior para darmos prosseguimento às nossas intenções. E no caso, quais são os materiais que vocês recebem? Qual é o trabalho que é feito aqui dentro do galpão? Bom, o nosso trabalho ele se divide na busca e também no acolhimento das doações que são feitas por aqueles que frequentam a nossa instituição. Com o andar da carruagem, nós conseguimos, junto à própria comunidade, no entorno da nossa casa de oração, disseminar a ideia e contamos com a participação de pessoas da própria comunidade que fazem a doação. Também vamos buscar em residência, em domicílio. Tá? No início, nós cadastramos em volta do bairro onde o MEI é instalado, e a sede do galpão, para buscarmos, né, a doação dos materiais em mercadinhos, estabelecimentos comerciais, além da coleta junto aos catadores, que são agentes ambientais, né? São pessoas que, pela necessidade, peregrinam pelas ruas em busca de um trocado, na verdade, é um trocado. O nosso programa contempla-os a estes que, pela necessidade, vão às ruas, depois que ele material reciclado, nós contemplamos com um cadastro que é feito com eles, a cessão de botas, de carro de mão e utensílios, né, luvas, para que eles trabalhem. Adquirimos os materiais que eles coletam e aí pagamos a ele o valor de mercado. Também passamos para eles uma cesta básica no final de cada mês. Eles que estão cadastrados no programa recebem uma cesta básica. Eventualmente, uma necessidade, medicação, assistência social, né, nós prestamos, né? Às vezes, uma necessidade de receita para viabilizar, a gente ajuda. É dessa forma que o nosso programa existe. Internamente, nós temos o apoio de cerca de 10 voluntários, que são jovens, pessoas da própria casa de oração,
que segundas, quartas e sextas vem aqui prestar um serviço para ajudar a selecionar, separar os materiais reciclados, né? E aí tem tanto o vidro de garrafa, como as garrafas PET, ou daquelas substâncias detergentes, tudo isso é reciclado, além de papelão, papel, livros e sucata metálica. Às vezes no eletrodoméstico já não está funcionando, fogão, a geladeira, e isso serve para que nós possamos, utilizando-os, né, após a separação, comercializar no mercado e ajudar a receita da casa. No caso, esses são voluntários, né, que trabalham aqui no galpão, e tem o pessoal externo que vocês fazem essa ajuda com cesta básica e pagando o valor do mercado, não é isso? Esses voluntários que trabalham no galpão, eles recebem alguma coisa pelo trabalho que eles fazem, ou eles recebem auxílio? Sim, é um auxílio que nós chamamos de prestação de serviço, né? Então, quem trabalha o dia trabalhado recebe um valor de ajuda, digamos assim. Né? Nós não temos condições de criar um expediente de vínculo, né, para assinar a carteira. Então, é praticamente uma ajuda para que ele, ao passar o dia conosco, se sinta, né, estimulado a nos ajudar. É uma coisa simbólica. Mas eles também recebem essa mesma, caso, cesta básica, essas mesmas ajuda que o pessoal externo recebe. Estão cadastrados como voluntários catadores. E no caso, existe alguma regra para que esses voluntários se mantenham trabalhando aqui no galpão? Bom, inicialmente, muitos deles vão à nossa casa pela própria circunstância ou necessidade. Alguns estão em tratamento por conta de depressão, ou estarem desocupados, ou ainda se sentirem dependentes de drogas, substâncias químicas, para que a gente possa proporcioná-los uma ocupação. A atividade laboral no nosso espaço proporciona a eles a se desvincularem dessas dependências. Serve como uma terapia, né? Uma forma de ocupá-los. Eles recebem a ajuda, naturalmente, e aí a gente vai diminuindo a dependência que eles têm. Alguns fazem tratamentos na nossa casa, também junto a um centro que a prefeitura mantém aqui, chamado CAPS, Centro de Acolhimento Psicossocial. Nós temos um vínculo, uma relação com o CAPS e Abreu Lima, aonde nós absorvemos ou acolhemos alguns jovens ou pessoas que estão com necessidade, para que eles aqui se sintam ocupados por trabalhar e serem ajudados pela casa. Certo, seu Batista. A gente gostaria de pedir para você deixar uma mensagem final sobre esse trabalho tão bonito, né? Que foi, sim, idealizado pelo senhor. Claro que teve toda uma ajuda espiritual, uma idealização também espiritual, mas que está aí há 10 anos, né? De muito trabalho, muita luta. Se Deus quiser, vai ter ainda muitos anos pela frente. Antes de deixar a mensagem a respeito do que é trabalhar com reciclagem, do que é ser um agente ambiental, eu gostaria de forma breve, trazer a saga ou a história do nosso diretor, dirigente ou mentor espiritual, Aleixo. Aleixo, no século III depois de Cristo, e por estar estimulado na Itália, por estar estimulado pelo exemplo, testemunho dado por Jesus, ele passou a peregrinar pelas ruas do Velho Mundo até a Ásia, após tomar consciência de que o casamento não seria a melhor opção para ele, comunicou à sua noiva, que estava desistindo da união conjugal, e
comunicando a ela a decisão de que estaria peregrinando em busca de minimizar a dor e o sofrimento daqueles necessitados. A partir de então, mesmo ele sendo uma pessoa, à época, admirada, porque ele era descendente de pessoas influentes na Itália, ele saiu. Voltou anos depois, já doente, necessitado. Como estava totalmente desfigurado, ele pediu emprego à casa dos seus pais, que os funcionários, os servos, não conheceram. E passou a trabalhar cuidando dos cavalos, dos animais, até desencarnar. Foi quando o bispo da cidade, que o conhecia, sabia, revelou à família quem era ele, quem era este. Tinha sido acolhido como mais um trabalhador da família, mas na verdade era o filho deles, desaparecido. É este que, desde esses 10 anos, né, mas desde 2012, começou a aparecer para nós, as reuniões que nós fazíamos aqui. Ainda não tinha todo esse espaço hoje construído, nos estimulando a abraçar essa causa. Porque o sofrimento daqueles que passam pela miserabilidade, muitos deles em busca de se prover com tanta dificuldade, e seja a todos nós, hoje cristãos renovados, ou redimidos como espíritas, a fazermos a nossa parte. Existe, não sei se vocês estão visualizando, por trás desse banner, uma mensagem do Espírito Irmã de Castro, meu e-mail, a mensagem do homem triste. Nesta página, a Doce, nossa mentora, escreve a saga de um homem que peregrina as ruas com um carrinho de material reciclado em busca de encontrar alguma coisa que possa reverter na manutenção, na assistência à sua família. É por essas e outras razões que nós, hoje, nesses 10 anos que estamos de atividade, estamos fazendo o trabalho do Programa Voluntário da Reciclagem da Aliança Espírita de Castro Meio. Carta psicografada por Irmã de Castro Meimei. O homem triste. Você passou por mim com simpatia, mas quando viu meus olhos parados, indagou em silêncio por que vagueio pelas ruas. Talvez por isso apressou o passo, e ainda que eu quisesse chamar, a palavra desfaleceu na boca. É possível que você suponha que eu desisti do trabalho. No entanto, ainda hoje bati de porta em porta em vão. Muitos disseram que ultrapassei a idade para ganhar o pão, como se a madureza do corpo fosse condenação à inutilidade. Outros, desconhecendo que vendi minha melhor roupa para aliviar a esposa enferma, me despediram apressados, crendo que fosse eu um vagabundo sem profissão. Não sei se você notou quando o guarda me arrancou de frente da vitrine, a gritar palavras duras, como se eu fosse um malfeitor vulgar. Contudo, acredite, nem me passou pela mente a ideia de furto. Apenas admirava os bolos expostos, recordando os filhinhos a me abraçar quando retorno a casa. Talvez tenha observado as pessoas que me endereçavam gracejos, imaginando que eu fosse um bêbado, porque eu tremia, apoiado ao poste. Afastaram-se todos com manifestos desprezo, mas não tive coragem de explicar que não tomo qualquer alimentação há 3 dias. A você, todavia, que me olhou sem medo, ouso rogar apoio e cooperação.
Agradeço a dádiva que me ofereça em nome do Cristo, que dizemos amar, e peço para que me retribua a esperança, a fim de que eu possa honrar com alegria o dom de viver. Por isso, basta que se aproxime de mim sem asco, para que eu saiba, apesar de todo o meu infortúnio, que ainda sou seu irmão. Essa é a mensagem de um homem triste, quiçá como tantos que vemos perambulando pelas ruas. É bem verdade que alguns são de fato pessoas que se comprazem na ociosidade. Todavia, há os desafortunados que, apesar de trabalhar a vida toda, não puderam ajuntar moedas para o sustento próprio e da família, e que, chegada à madureza, são condenados pela sociedade a viver como os réprobos, embora sejam pessoas dignas. É comum observarmos homens e mulheres puxando um carrinho de papel e outros objetos recicláveis para prover o próprio sustento. São nossos irmãos de caminhada evolutiva que não têm coragem de viver na mendigância, por isso trabalham com dignidade. Muitos de nós, no entanto, nos enfadamos com essas criaturas que atrapalham o trânsito como seus carrinhos indesejáveis. O que não nos damos conta é que, além do peso do carrinho, tem aqui que carregar sobre os ombros o peso da humanidade e do desprezo impostos por uma sociedade indiferente. É verdade que todos nós estamos colhendo o que plantamos e que aqueles que passam por essas situações precisam dessas experiências para crescerem espiritualmente. Entretanto, são nossos irmãos, filhos do mesmo Pai Criador, e merecedores, sem dúvida, no mínimo, do nosso respeito. Se não os podemos ajudar, que não os atrapalhemos, jogando-lhes palavras amargas, nem menosprezando-os, dificultando ainda mais a sua caminhada. Estamos vendo a cada dia o quanto é importante a preservação e conservação do nosso planeta. Para alguns, não havendo necessidade disso, tem que aproveitar os recursos naturais. Sim, tudo bem, tem que se aproveitar os recursos naturais. Mas é preciso ter a consciência que tudo que se tem se acaba. Se não houver esse cuidado da renovação, da transformação dos materiais, a gente vai ter um comprometimento da saúde do planeta e, consequentemente, da consumando da espécie humana. Nós, por sermos espíritas, sabemos de quanto é importante a nossa existência, temos que contribuir naquilo que nós já temos como consciência, o bem da humanidade. E não foi à toa, até porque nós trabalhamos na nossa vida profissional, como estamos acompanhando o meio ambiente do estado de Pernambuco, e aprendemos o quanto é necessário, né, o empenho, a dedicação, a reciclagem dos materiais, para que não comprometamos tanto a saúde do nosso planeta. Então, é a nossa mensagem, né? Nós devemos, conscientes da nossa responsabilidade, nosso compromisso, fazer a nossa parte.